de 2016. Ricardo Negrão e Sérgio Shimura completam a turma julgadora. Comparece pelo autor o advogado Jorge Nicola Júnior. Está na tela e tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, agradeço pela palavra, cumprimento a todos os demais eminentes desembargadores dessa sessão, Ministério Público aqui presente e demais colegas que assistem a essa sessão de julgamento. Eu represento, como Vossa Excelência bem pontuou aí, eu represento a Recuperanda, Grupo Arteb, nos autos da sua recuperação judicial, e tivemos pautado para hoje o recurso de apelação que envolve a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial do Grupo Arteb, que inclusive havia sido os agravos do instrumento que julgariam ou julgaram, está em julgamento estendido aí, os agravos instrumentos em relação à decisão homologatória posterior à sentença de encerramento. Então entendemos aí, Vossas Excelências bem pautaram o recurso de apelação aí, que seria prejudicial até mesmo aos agravos, para ser julgado antes. Basicamente, eu não vou me estender, eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Nós estamos pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau, que, ao nosso ver, encerrou, antes do prazo do fim do biênio, a recuperação judicial do Grupo Arteb. A gente, só para contextualizar, Excelências, temos uma recuperação judicial de 2016, tivemos um plano de recuperação judicial aprovado e homologado em 2017, e esse plano ele foi anulado por esse secretário de tribunal, na relatoria, salvo engano, do Dr. Fábio Tabosa, em 2017 mesmo, e essa decisão, ela reformou a decisão homologatória e concessiva da recuperação judicial, determinando aí providências para que a Recuperanda apresentasse um novo plano de recuperação judicial. Justamente em razão disso, a gente entende que houve aí a perda da condição do termo inicial estabelecido pelo artigo 61, que o biênio ele se interrompeu, Inclusive juntamos aí nas razões do apelo precedentes do Tribunal de São Paulo, no mesmo sentido, e do próprio STJ, dizendo sobre a possibilidade de interrupção do prazo biênio na eventualidade do plano ser anulado. Obviamente, a decisão de concessão ela acaba sendo cassada, então não temos aí um termo inicial para concluir o prazo de 2 anos do biênio estabelecido pelo artigo 61. Com base nisso, contextualizando Vossas Excelências, até mesmo em razão da relevância desse julgamento para fins de julgamento dos agravos de instrumento, temos aí, então, uma nova... Deixa eu só pegar as datas aqui para não me confundir. Temos uma nova apresentação de plano em fevereiro de 2018, e uma aprovação em novembro de 2018 desse novo plano. Ele foi homologado no dia 19 de novembro de 2018, que é a data que a gente entende como início, aí sim, início do termo inicial para a contagem do prazo do biênio. Esse plano ele foi aprovado, homologado por expressiva maioria dos credores, Ele estava em cumprimento, bem como colocado aí nos memoriais que apresentamos a Vossas Excelências aí por ocasião dos agravos. Eles estavam em cumprimento, em pontual cumprimento, A Recuperanda já pagou mais de 31 milhões de créditos concursais e, por ocasião da situação de pandemia, a Recuperanda solicitou ali ao juízo de primeira instância uma concessão de uma suspensão do cumprimento ao plano, até mesmo com base na recomendação 63 do CNJ, na mesma petição, isso, deixa eu pegar aqui só para a gente não fugir das datas. Em março de 2020, a Recuperanda solicita essa suspensão e uma nova convocação de assembleia. O juiz, ele concedeu o prazo suspensivo, até julho de 2017, na data do dia 7/4 de 2020, até julho de 2020, ele concedeu essa suspensão
porém não enfrentou a questão do requerimento de convocação de nova AGC. Tá? Na sequência, o Grupo Arteb, ele novamente requereu a convocação de AGC para levar ao crivo dos senhores credores a possibilidade de modificação do plano de recuperação judicial, até mesmo em razão da situação da crise pandêmica que afetou, obviamente, aí os seus resultados mensais, e precisaria se rever ali uma situação de pagamento dos senhores credores dentro de um novo contexto econômico global, né? Levando em consideração que o Grupo Arteb é um grupo com mais de 86 anos no mercado automotivo, né? E que justamente foi um dos mercados mais afetados pela pandemia, com o fechamento aí de montadoras. O Grupo Arteb é fornecedor de peças e acessórios veiculares para as principais montadoras, eu dito Ford, eu dito Volkswagen, eu dito GM, e todas essas montadoras elas fecharam, o que obviamente também sucedeu a próprio fechamento da fábrica do Grupo Arteb, e com isso paralisou ali temporariamente o seu faturamento. Com base em tudo isso, foi requerida nova Assembleia Geral de Credores, né, já não tendo sido enfrentado anteriormente pelo juiz Ocó, e novamente o juiz Ocó, ele não enfrentou o pedido, e na sequência, 4 dias depois, a gente pediu no dia 4/6, no dia 8/6 ele decreta o encerramento da recuperação judicial. Aí, entendendo, né, o início do biênio em março de 2017. A gente entende que essa premissa utilizada pelo juízo de primeira instância, com todo respeito ao entendimento dele, foi equivocado na medida em que houve, sim, a revogação da decisão concessiva, na primeira decisão concessiva de 2017, e houve novo termo inicial em 2018, novembro de 2018, o que acarretaria aí o fim do biênio em novembro de 2020, tá? Com base nisso, a Recuperanda, na sequência, a gente embargou a declaração em primeira instância, né? E como estava se escoando aquele prazo concedido de suspensão do cumprimento ao plano pelo juiz Ocó, a Recuperanda entrou com um pedido de tutela antecipada recursal, que foi distribuído ao eminente relator, Dr. Grava Brasil, que concedeu mais um prazo de 90 dias, e para que a Recuperanda pudesse, sim, realizar uma Assembleia Geral de Credores para aprovação de um modificativo ao plano, né? Com base nessa tutela recursal, convocamos a Assembleia, apresentamos o modificativo, convocamos a Assembleia e aprovamos esse modificativo ao plano de recuperação judicial, tudo antes do término do biênio, que a gente entende o término do biênio em novembro de 2020. A aprovação ocorreu em outubro de 2020. Né? E com base nisso, a gente entende que não só nós, né, alguns credores também apelaram no mesmo sentido, as contrarrazões apresentadas à nossa apelação também estão no mesmo sentido, com exceção do Banco Bradesco e da empresa Rio Grande, que pediram aí a reforma da decisão da sentença que encerrou a recuperação judicial, com base naquela jurisprudência dessa Câmara de que é possível a contagem do biênio somente após o término do prazo de carência para credores pirografários MEPP. Né? Em que pese esses dois pedidos, os demais outros credores que apelaram e contrarrazoaram as apelações da requerente, né, foram no mesmo sentido de que o biênio encerraria somente em novembro de 2020. Tá? Então, o nosso requerimento aqui é para que seja, primeiro, deferida o pedido, né, de tutela antecipada, né, seja convencionada a tutela antecipada, e seja reformada a decisão de primeira instância para que o biênio seja contado a partir de novembro de 2018, com término em novembro de 2020. Esse é o pedido do Grupo Arteb, né, e que com certeza influenciará bastante aí no julgamento que se segue dos recursos de agravo, que eu peço à vênia aí de Vossas Excelências, se possível, revisarem alguns votos divergentes que acabaram
chegando aí a entendimento de quebra da companhia por eventual descumprimento do plano. Eu cumpro aqui só reforçar, eu sei que não é objeto desse recurso, mas não existe nenhum descumprimento, né, nenhum evento de descumprimento do plano, e nós gostaríamos que todo o contexto dos agravos e da própria apelação fossem analisadas nesse sentido. Agradeço aí a palavra e retorno ao Vossa Senhoria, o presidente da sessão. Muito obrigado, doutor Jorge, muito obrigado pela sustentação, pela devolução da palavra. Passo a palavra ao desembargador Grava Brasil para o seu voto. Senhor presidente, também cumprimento o doutor Jorge Nicola, que pontuou as questões fáticas que, a meu ver, são relevantes para o exame dessa apelação. Como se discutiu em sessão retrasada, por ocasião do julgamento dos agravos, o fato dos agravos terem sido pautados antes da apelação, eu vou fazer uma leitura breve de um pequeno trecho do voto da apelação. Observa-se que, na ocasião da sentença, os superantes ajuizaram o incidente de tutela provisória, requerendo imediato efeito suspensivo à apelação, possibilitando a continuidade do processo recuperacional. Além disso, mais 90 dias de prazo de sobrestamento para obrigações do plano. E, finalmente, a convocação de Assembleia Geral de Credores para a votação no modificativo ajustado ao cenário atual da pandemia. A tutela foi concedida, sim, monocraticamente por este relator, em 9 de julho de 2020, de modo que, além da recuperação judicial continuar, aguardava-se, no âmbito do processamento da apelação, o término dos prazos para recorrer, contrarrazoar e para manifestação da administradora judicial e da Igreja Procuradoria-Geral de Justiça. Os autos da recuperação judicial só vieram conclusos ao relator em março de 2021, ao passo que os agravos eles vieram conclusos antes, há muito mais tempo, razão pela qual o julgamento deles teve início antes do julgamento das apelações. Uma questão processual que acabou ocorrendo, inusitada, não é? Mas entendi que não poderia segurar os agravos, porque nós tínhamos um plano aprovado e ele precisaria ser examinado, enquanto a apelação ainda estava no seu trâmite. Não é? E entendi válido, isso é importante que se consigne a concessão da tutela por conta, efetivamente, do exame dessa questão de fundo. A controvérsia recursal diz respeito à contagem do período de supervisão judicial, artigo 61 da lei, com reflexo na data do encerramento da recuperação judicial. No caso, se verifica pelo exame da sentença apelada, o juiz ACO adotou a data de 29 de março de 2017 como o termo inicial da contagem do período de supervisão judicial, porque foi a data em que concedeu a recuperação judicial ao grupo recuperando, após ter homologado o primeiro plano apresentado. Acontece que referido plano foi integralmente anulado por meio de acordo, sim, da relatoria do desembargador Fábio Tabosa, em 27 de 11 de 2017. Aliás, a emenda do referido acordo também é clara a respeito da reforma da decisão homologatória e concessiva da recuperação judicial, com a determinação de elaboração de um novo plano e não de aditamento ou modificativo do plano em vigor. Contudo, apesar do acordo ter sido claro sobre a elaboração de um novo plano, a questão foi entendida como plano de recuperação judicial substitutivo, indicando o caráter de novidade, e ora como modificativo ou aditivo do plano da recuperação judicial, o que deu margem à interpretação de que se alterou algo que já existia e vigorava antes. Essa interpretação, inclusive, foi adotada pelo juiz ACO, o qual, posteriormente à votação do novo plano, proferiu decisão homologando o aditamento do plano de recuperação judicial. Então, eu entendi que, dadas essas circunstâncias, e porque o juízo de primeiro grau havia se equivocado, no meu entender, na contagem desse prazo de supervisão, e porque não teria levado em conta a pretensão da recuperanda de apresentação de um aditamento, sem examinar esses aspectos, ele, no meu modo de ver, se precipitou ao encerrar a recuperação judicial. E eu penso que é essa questão que estamos julgando. O fato de se o plano comporta aprovação ou não, se tem algum aditamento que precisa ser feito, se precisa fazer algum recorte, algum decorte, nós iríamos apreciar no agravo.
Aqui o que me parece é que a gente tem que examinar se cabe ou não o encerramento. E é isso que eu faço aqui e peço vênia para fazer a leitura da ementa, que resume até com mais largueza a questão. Apelação, sentença de encerramento da recuperação judicial do Grupo Artéria, inconformismo das recuperandas e de parte dos credores. Eu estou propondo o acolhimento. Acórdão pretérito que anulou por completo o primeiro plano homologado e reformou a decisão homologatória concessiva da recuperação judicial, circunstância que caracteriza a interrupção da contagem do período de supervisão judicial. Contagem do período de supervisão judicial que deve ser feita a partir da data da homologação do novo plano, elaborado em cumprimento ao mencionado acórdão. Encerramento que só poderia ter sido feito após a apreciação dos pedidos de votação de modificativa em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre as atividades das recuperandas. Aqui eu faço um parênteses que me parece que o próprio juiz, ainda que ele entendesse que era caso de encerramento, com a devida vênia, ele não poderia ter encerrado sem apreciar pelo menos as questões postas pela recuperanda. Ele simplesmente as ignorou e encerrou a recuperação. Suspensão do cumprimento das obrigações do plano em razão da pandemia, que também deve suspender a contagem do prazo de 2 anos do artigo 61, porque, do contrário, o escoamento do prazo de supervisão judicial e o encerramento da recuperação judicial ocorreriam sem o cumprimento das obrigações previstas no referido prazo, situação manifestamente prejudicial aos credores e em desacordo com o disposto no artigo 63 da Lei 11.101. Nesse momento processual, não é o caso de decretação imediata da falência, considerando 1. O artigo 4º caput e parágrafo 1 da recomendação do 63 do CNJ. 2. Que a suspensão do pagamento das obrigações do plano tem respaldo em decisões judiciais. E 3. Que, às vésperas do sentenciamento, a administradora judicial informou o adimplemento de todas as parcelas vencidas até o início da pandemia, relativo aos credores que apresentaram seus dados bancários, conforme previsto no plano até então vigente. Sentença, portanto, pelo meu voto, ela é reformada, os recursos são providos com determinação e, evidentemente, pelo meu voto é mantida a antecipação da tutela que foi concedida monocraticamente. É com o meu voto, senhor presidente. O meu voto é o desembargador Ricardo Negrão. Microfone, Ricardo. Eu cumprimento o Dr. Jorge Nicola Júnior pela exposição oral. Aqui é uma recuperação que começou em 2016 e, portanto, nós temos uma recuperação de 5 anos. Foi concedida em março de 2007 pela primeira vez, foi homologado, foram reconhecidas ilegalidades desse plano de março de 2017. Em 31 de maio de 2017, a administradora judicial afirma que eles estão em atividade, porém apresentando muito prejuízo. Um novo plano é submetido, né, porque houve inconsistência no primeiro, e ele é aprovado no dia 8 de novembro de 2018. Tanto a jurisprudência anterior, quanto a mudança da lei, o artigo 61, que foi feita recentemente, no dia 24 de dezembro de 2020, tanto a jurisprudência já manifestava assim, como a lei agora manifesta, o prazo de biênia contado da concessão. Veja, então, em 2020, em novembro de 2020, nós temos o biênio. Ele já ocorreu. Nós estamos aqui concedendo um novo biênio a partir de quando, eu não sei. Outra questão que se apresenta é que ele é esse sobrestamento que é apresentado. E o banco BNDES vem em juízo e diz, olha, eles estão inadimplentes as parcelas vencidas em dezembro de 2019 e as parcelas vencidas em março de 2020 estão vencidas antes da pandemia. O sobrestamento não justifica o não pagamento. E daí então vem um novo plano. E um novo plano para modificar por causa da pandemia. Mas ele já estava inadimplente. Eu tenho sustentado que isso daqui é uma nova recuperação judicial e viola 48.
A jurisprudência do Superior Tribunal, como a nossa, diz o seguinte: não, é possível modificativo. Eu não acho que é possível, mas a jurisprudência diz que é, então vamos analisar. Quando que é possível? Quando está pagando todas as parcelas. E aqui já há inadimplência, e não há justificativa pelo não pagamento. A pandemia não altera parcelas não pagas em dezembro de 2019. Ela não funciona. Essa empresa não funciona lá em Wuhan. Ela funciona aqui no Brasil. Em 2019 lá em dezembro, havia pandemia na China, em Wuhan, mas não aqui. Ele atravessa o requerimento para ditar um plano confessadamente inadimplente. Sobrevém outras manifestações de outros credores de descumprimento do plano, né? Altera-se a banca de advogados e vem a sentença de encerramento. Muito bem. O que o relator diz? Ele dá provimento aos apelos, afasta a sentença com os fundamentos que foram aqui apresentados. O meu entendimento é outro. A respeitável sentença de encerramento foi devolvida à análise colegiada após iniciado o julgamento dos recursos de agravo, que eram dirigidos à decisão homologatória, proferida em razão da respeitável decisão monocrática dessa jurisdição que determinou a retomada do trânsito processual na origem. Diversamente do que ocorre nos processos de conhecimento singulares, a recuperação possui uma feição muito própria particular. Uma vez judicialmente autorizada a apresentação de um novo plano a ser submetido à nova Assembleia, evidentemente o mérito recursal do apelo perde objeto. Uma nova situação jurídica admite apenas duas hipóteses. A primeira é a manutenção da recuperação por meio da homologação de uma proposta realizada por devedor inadimplente ou acumulação de falência. A interpretação de interrupção de execução, que o voto do relator sorteado traz, data vênia, como fundamento para afastar a sentença de extinção, é temerária. Nós não vamos terminar mais. Não tem lei que possa ser modificada que dê cumprimento à Lei 11.101, porque se cria uma recuperação para cada devedor. Essa corte determinou a apresentação de um novo plano em 2017, pelo agravo 2066-682-10. E isso não deve ser entendido como anulação do feito como todo. Há uma decisão concessiva, válida, eficaz, e apenas se deliberou pela ilegalidade de inúmeras cláusulas, que foram motivadoras de um acordo que deliberou por autorizar a substituição para garantia da legalidade. A unidade do procedimento, o dever de cumprimento das obrigações nos prazos legais é a pedra fundamental da recuperação. Porque vai se esgotando a vontade dos credores de participar de qualquer assembleia, como acontecia na concordata. Se lançava várias discussões e eu me lembro. Eu fui curador de massas falidas e por 12 anos eu só vi 2 sentenças de encerramento de concordata. Nunca se chegava no mérito, porque era recurso sobre recurso, discussão sobre crédito, sobre quadro geral de credores, e nunca se fechava. A unidade do procedimento e o dever de cumprimento das obrigações dos prazos legais é a pedra fundamental do sucesso desse instituto. Via de regra, os agravos interpostos contra decisões homologatórias sequer contam com a atribuição de efeitos excepcionais, o que impõe o cumprimento das obrigações trabalhistas no prazo ano, por exemplo. Aqui nós temos 5 anos. Portanto, na forma decidida pelo digníssimo desembargador relator, a eficácia do título é sobrestada, o que pode refletir, inclusive, nas demais recuperações judiciais em tramitação, eternizando os processos, impedindo o recebimento dos créditos por aqueles que esperam longos anos, 5 anos.
credor trabalhista. Não há mais o que se deliberar sobre a sentença de encerramento, decisão evidentemente cassada por decisão monocrática dessa Corte. Entende-se, portanto, inócua qualquer análise em relação ao transcurso, mas se for analisar, já correu também. No caso dos autos, a única solução possível é deixar de conhecer o apelo em razão do entendimento de descumprimento do plano em momento anterior à sentença de encerramento e superveniente decisão homologatória posterior. Tal conclusão impõe a convolução falimentar, conforme os fundamentos que eu já lancei nos agravos. Inúmeros credores indicam descumprimento, especialmente no ano de 2020. O relatório final confirma a existência de créditos inadimplidos em momento anterior da sentença de encerramento e, portanto, no ato de apresentação do novo plano, enquanto pendente o julgamento do presente apelo. Os atrasos e pagamentos não realizados são noticiados em momento anterior à pandemia, o que reforça a existência de uma solução legal. Desembargador Ricardo Negrão, só um minutinho, eu vejo que o desembargador Paulo Grava pede a palavra, quer falar agora, desembargador? Depois, tá bom. O pedido de recuperação tramita em 2016 e avultosos créditos sujeitos ao concurso trazem dúvida quanto à exatidão dos pagamentos mencionados pelas devedoras, embora singelamente validados pela administradora. De outro lado, há inúmeras notícias de inadimplemento não esclarecidos a contento. Não há como deixar de observar, ademais, mesmo diante da inexistência do recolhimento do preparo recursal, o auxiliar do juízo declara que não existe custas em aberto, embora indique também o não recebimento dos honorários pelo desempenho da sua função. Eu, pelo meu voto, não conheço o recurso de apelação interposto em razão daquilo que eu entendo que é o caso de convolução da recuperação judicial em falência que foi manifestada nos agravos. Eu entendo que são insuperáveis elementos acerca da falta de interesse recursal em razão da falência superveniente. Aquela falência do artigo 73, ela é só declarada pelo juiz. Ela ocorre quando há inadimplemento. Ela já ocorreu. Só não foi declarada. Esse é meu voto. Perfeito. Desembargador Grava Brasil, pediu a palavra. Presidente, eu peço vênia para retomar a palavra, não quero polemizar, mas eu penso que algumas considerações precisam ser feitas, né? A questão eu penso que o recurso tem sim que ser conhecido, porque em princípio a decisão colocou fim à recuperação e esse é o modo e essa é a pretensão de quem recorre, né? E não estaria prejudicado, ao contrário, se acolhida ou desacolhida a pretensão, o que ficariam prejudicados seriam os agravos. É evidente que é difícil enfrentar essa vasta experiência do senador Ricardo, sempre que nos é lembrada de todos esses anos na curadoria de massas falidas, depois na atuação em segundo grau, e agora na Câmara Empresarial como professor, doutrinador. É muito difícil enfrentar. Mas eu peço vênia para levar algumas considerações, porque o que me parece temerário, senhor presidente, é a gente ficar interpretando a vontade de credor que não se manifestou na fase recursal. Porque os credores que recorreram, eles recorreram contra a extinção. Então eu vou buscar lá na recuperação e pensar na recuperação aquilo que eu penso que seja conveniente da vontade dos credores não externada na fase recursal para colocar fim à recuperação e eventualmente decretar quebra. Eu vou fazer a leitura de um trecho do voto. Os credores acima indicados também requerem a continuidade da recuperação judicial. Aqueles que recorreram pedem a continuidade da recuperação judicial. O único credor que requereu em caráter subsidiário a convolução em falência foi o credor Rio Grande, e foi em caráter subsidiário. Então, os credores que se colocaram na fase recursal pedem a continuidade da recuperação. O credor eventualmente mencionado, o BNDES, se eu não me engano, mencionado pelo ilustre desembargador, não recorreu. E não se manifestou aqui, não fez qualquer observação. E poderia, como credor que é.
Então, o que me parece é que a gente tem que se ater ao que está na fase recursal e à vontade daqueles que recorreram. Se for para afastar, para confirmar a extinção, então que a maioria confirme a extinção. Se for para afastar, afastamos. E aí sim, nos agravos, enfrentamos as demais questões colocadas pelo ilustre embargador, que é a questão do trabalhista, a questão... Pode-se até concluir lá que seria um caso de inviabilidade, como hoje nós fizemos na ESA, sobre outro enfoque, de inviabilidade da recuperação. Mas me parece que isso já é um exame do novo plano, ou do plano substitutivo. Aqui, o foco, me parece que é o foco levantado pelos apelantes. A recuperação deve prosseguir ou não? Confirmamos a tutela monocrática do relator, porque o relator concede a tutela monocrática, e essa tutela monocrática, evidentemente, ela é submetida ao colegiado, no julgamento da apelação. É o que me parece data vênia processualmente. Por isso que eu com a devida vênia, eu mantenho o voto, presidente. Embargador Sérgio Shimura. Muito bem, senhor presidente. De início, quero cumprimentar o Dr. Jorge Nicola, já o atendi virtualmente, né? E agora ouvimos também com muita atenção a sua fala nessa sessão. Bem, eu me manifesto assim, sob dois aspectos. Um primeiro, eu peço vênia ao desembargador Ricardo para dizer que essa apelação, no meu modo de ver, ela se sobrepõe ao julgamento dos agravos, primeiro aspecto. E um segundo aspecto, eu entendo que deve ser sim conhecida. Então, eu coloco como primeiro plano de análise a questão do conhecimento. Eu admito a apelação, né? E, em admitindo, o que me parece é que ela se sobrepõe ao resultado dos respectivos agravos que estão sobrestados lá, ainda pendente de conclusão desse colegiado. Então, esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, do ponto de vista procedimental ainda, o que me parece agora, com os esclarecimentos do desembargador Grava Brasil, é que houve um descompasso na tramitação daqueles agravos com a presente apelação. Constou aqui que a apelação só chegou à conclusão do desembargador Grava em março, quer dizer, há um mês e pouco atrás, ao passo que os agravos foram interpostos no ano passado. Então, houve um descompasso no que toca ao andamento desses feitos aí. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que antes do encerramento da recuperação, as recuperandas pediram, por várias vezes, né, a realização de nova assembleia, né, para a deliberação do modificativo. Aí, na época, do ano passado, em razão dessa pandemia. No entanto, o juiz, aí eu gostaria também de salientar dois pontos aqui. Pelo que eu extraí aqui do voto e também consultando lá os autos, o juiz, quando do encerramento, ele não se atentou ao fato de tanto o Ministério Público como o administrador judicial terem concordado com a votação do modificativo realizada agora em outubro do ano passado, antes do termo final do biênio de fiscalização que se daria em novembro, considerando a anulação ou a declaração de nulidade naquele julgamento anterior. E parece-me que o juiz incorreu aqui em erro material. Ele considerou um fato, ou seja, aquele julgamento do agravo, né, não como nulidade do plano, né, mas como uma decisão simplesmente instando a se fazer um modificativo e não um novo plano. E eu também gostaria aqui de lembrar algumas observações do desembargador Grava, e isso realmente foi o que me convenceu. Me convenceu para fechar o voto foi o seguinte, que a suspensão dos pagamentos previstos lá no plano contou com respaldo, portanto, legitimado por decisão judicial. E um outro aspecto é que, às vésperas da sentença,
administradora informou o adimplemento das parcelas vencidas até o início da pandemia, relativamente aos credores que apresentaram os respectivos dados bancários. E, por final, também gostaria de lembrar aqui que vários credores pediram a continuidade da recuperação. Então, por essas razões e mais, considerando o que está sendo devolvido na presente apelação, essa discussão de se cabe ou não o encerramento da falência, então, por tais razões, eu acompanho o voto do desembargador Grave. Perfeito. Então, a Excelência acompanha o relator, a divergência, e vamos estender o julgamento. E indago, então, o seguinte a votar, que o desembargador Maurício Pessoa, mais moderno da Câmara, tem a palavra. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Jorge Nicola pela sustentação, mas eu vou pedir, eu não tenho condições de julgar, eu vou pedir vista, viu, senhor presidente, para analisar essa questão do conhecimento ou não do recurso. E com esse pedido de vista, me parece também que os julgamentos dos agravos também se suspendem. Eu mantenho, então, o pedido de vista daqueles agravos também, para na próxima sessão julgar tudo em conjunto. Perfeito. Então, a súmula do 30... Vossa Excelência adiantará o voto? Eu vou acompanhar o relator. Considerando que efetivamente havia lá, como foi apontado no voto do eminente relator, havia a intervenção do grupo dos devedores no sentido de quase um pedido de socorro. Olha, a pandemia vai me sufocar. Isso foi, consciente ou inconscientemente, desconsiderado pelo magistrado que presidiu o feito, até o ponto em que culminou com a declaração de extinção do processo recuperatório. Ao mesmo tempo, paralelamente, corriam interpostos os agravos contra dados ou pontos do plano aprovado, de forma que acabou se estabelecendo uma verdadeira contradição no todo do processo. E essa contradição precisa ser desarticulada. A meu ver, no primeiro momento, não com a quebra, mas com o afastamento da extinção do processo recuperatório e daí o exame dos agravos de instrumento. O meu voto acompanha, eu já posso adiantar, eu acompanho o relator data vênia do eminente segundo juiz. Vossa Excelência mantém, então? Mantém, senhor presidente, mantém. Então, a súmula do julgamento fica a seguinte. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o segundo juiz, que dele não conhecia. Estendido o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, o quarto juiz pediu vista, enquanto o quinto juiz adiantou seu voto para acompanhar o relator. Senhor presidente. Pois é. Desembargador Ricardo Negrão, Vossa Excelência já encaminhou o voto? Já chegou no e-mail. Está no seu e-mail. No e-mail institucional, agora tá não é. Obrigado. Tá? E quanto aos agravos correlatos, então nós vamos mantê-los como sobra, né? Já que havia pedido de vista, eles foram novamente pautados. Michele, você os mantenha, então, por favor, como sobra. Ok? Todos de acordo? Perfeito, Excelência. Senhor presidente, se quiser elucidar aqueles que estão assistindo, são os feitos de 50 a 54. Perfeito. Então, os feitos pautados sob números 50 a 54 permanecerão como sobra. Na próxima sessão, nós vamos ter uma sessão de sobras, né? Aquela questão societária complexa, com votos provavelmente longos, desembargador Negrão e Shimura, e mais essa que também é uma controvérsia acendrada. Doutor Jorge, muito obrigado pela cooperação, pela objetividade. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Os colegas querem julgar mais um? Querem suspender?
Pois não, doutor Maurício. Suspender. Suspender.